Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Tasto, sou médico e estamos aqui no canal Faça Saúde, não faça doença. Seja bem-vindo. Se você gostar do vídeo, compartilhe com as pessoas e deixe o seu like e se inscreva aqui no nosso canal. E hoje vou falar de um assunto que realmente muitas pessoas têm dúvida, do tão famoso, né, Whey Protein. O que seria esse whey protein, a sua função, os seus tipos de whey protein que se tem, a importância dele relacionado a esses tipos, como que será que deve usar o whey protein? Depois do treino, antes do treino, hora que acorda, à noite. Posso colocar esse balanço proteico do whey protein na minha capacidade de absorção proteica diária? Posso acrescentar na minha ingesta diária sem treinar? Será que criança pode tomar, idoso pode tomar? Né? E vou falar no finalzinho uma parte importante, que é a atividade antiviral do próten. Nós estamos aí no Covid. Será que ele ajudaria na imunidade contra o Covid? Tem várias questões que nós vamos discutir na aula de hoje. E para isso, eu preparei um PowerPoint, por causa das imagens, fica melhor explicar. Vou ter que falar algumas coisinhas de metabolismo, de aminoácidos essenciais, e vou aqui compartilhar com vocês. Eu venho aqui agora para o cantinho aqui, deixa eu subir aqui, né? E para nós começarmos a entender a importância. Primeira coisa, quando a gente olha isso aqui, fala assim, e agora, hein, meu Deus, qual que eu vou comprar? Qual que será o melhor? Na verdade, qual que será, pergunto, o melhor para a minha idade, para o meu estado imunológico, qual que será o melhor para a minha absorção, para o meu tipo de treino, que na verdade cada um vai ter uma função específica diferente. Tá? Então, para a gente começar a entender o que é esse famoso whey protein, que é uma mistura de proteínas globulares isoladas da onde? Do soro do leite. Então, o soro do leite vai ter a caseína, 80%, e 20% do leite é o soro do leite. E a gente sabe que ele reduz os riscos de doenças, de vários tipos de doenças, os trabalhos, né, as referências no que eu vou falando no decorrer da aula, está tudo aqui em seguida ou embaixo na figura. Porque aí você pode printar e falar assim, poxa, eu gostei desse trabalho aqui que o Tasto falou, eu vou dar uma lidinha para ver quais são os riscos, as doenças, porque não dá para a gente falar cada trabalho específico, então ficam as referências aí. Nesse trabalho aqui, por exemplo, feito em roedores, ensaios pré-clínicos, se observou as propriedades anti-inflamatórias e anticancerígenas do whey protein. Também está aqui as referências. E, na verdade, o principal alergeno, né, do leite é a caseína. E muita gente, eu atendo as pessoas, fala assim, pô, não vou tomar o leite porque tem lactose, né? Então ficou a lactose, a verdadeira vilã. A lactose é o açúcar do leite, né? A caseína seria a proteína do leite. Na verdade, tem pessoas que têm intolerância à lactose, sim, e conforme nós vamos ficando mais velhos, nós vamos diminuir a produção da enzima que quebra a lactose, que é a lactase. Agora, qual que é o principal fator que daria uma irritação intestinal? A caseína. Por quê? Porque as nossas vilosidades são assim, né? As nossas vilosidades intestinais, elas têm a capacidade para absorver proteínas e alimentos até um peso molecular de 100 mil daltons. E a caseína, ela tem 140, 137 mil daltons. Então, ela não tem uma absorção tão eficaz. E acaba levando a um processo inflamatório das vilosidades. Então, o leite acaba sendo irritativo para as vilosidades. Sem dizer que, se você toma à noite também, quando ele cai no estômago, né, ele é considerado um alimento sólido, apesar de você estar tomando ele líquido. Tá? Então, aqui, para a gente entender, como eu já disse, 80% é caseína e 20% é a proteína do soro. Então, o whey protein, proteína do soro do leite, que tem beta-lactobumina, tem glicomacrolídeos, tem imunoglobulinas, tem lactoferrina. No final eu vou falar aqui sobre a lactoferrina, é interessante, porque ela tem uma ação antiviral, né? Inclusive, eu tive Covid e pós-Covid eu estou tomando a lactoferrina, né? Eu vou comentar alguns tratamentos que a gente faz, né, da medicina integrativa associada à medicina do esporte aqui, tá? Só para a gente entender de onde vem esse whey protein.
Então, uma pessoa normal, a gente estaria dando aí, isso tem aumentado muito, né? Tem trabalhos que fala de 1,2 a 1,8, mas a média de 1,6 a 1,8 proteínas quilo dia. Então, a gente tem que começar a ter uma carga de ingestão proteica interessante. Por quê? Da onde vem, por exemplo, a gente fala, eu quero melhorar minha imunidade, eu quero ter anticorpos. Onde vem anticorpo? Será que vem da gordura da picanha que você come? Será que vem da pizza? Será que vem da rosca recheada? Ou será que vem da proteína? Então, a produção de anticorpos está correlacionada a proteínas. Então, eu tenho que ter uma quantidade proteica. Essa quantidade que eu estou colocando é uma pessoa normal que não treina. Quando eu atendo pacientes que fazem, normalmente é muito mais comum eu atender pacientes que fazem exercício, eu entro já com 2 gramas de proteína quilo dia. Conforme a intensidade do exercício, tem alguns trabalhos que já está falando em 3 a 3,4, porque antes se achava, se você dá uma carga muito grande de proteína, vai levar uma insuficiência renal, vai lesar os rins, os glomérulos, tal, tudo mais. E os trabalhos vêm mostrando que não é bem assim. Então vai depender do tipo de exercício, da quantidade de exercício, da carga de treino. Né? Agora, para uma pessoa sedentária, no mínimo vamos colocar 1,6, 1,5 gramas. Então, se a pessoa pesa tipo 80 quilos, você tem que dar 120 gramas de proteína, tá? Pode ser usado no cálculo diário e pode associar outros complementos também, tá? Agora, o que a gente tem que entender é que não ache que eu vou tomar, então, whey protein, um scoop, eu vou absorver 23, 24, 25 gramas de proteína. Então, tá, se eu tomar 2, eu vou absorver 50 gramas de proteína? Não. E aí que está o grande problema da proteína, a gente fala do time da proteína, né? Então, do tempo que se usa a proteína. Não adianta você ingerir, por exemplo, 4 ou 5 bife e achar que você está ingerindo mais proteína. É melhor você comer um, porque o resto vai sobrar glicose. Proteína tem caloria, cada grama de proteína tem 4,1 caloria, né? E aí você vai engordar. Então, proteína também engorda. Então, a gente tem que associar um balanço calórico na dieta desse paciente e o time dessa proteína você tem que entrar gradativamente, café da manhã, de jejum, almoço. Isso eu faço para os atletas, é muito comum a gente montar, né, uma dieta proteica, mas que tenha uma absorção. Eu tenho os tipos de proteína WD, né, que é da hidrólise, já sofre hidrólise gástrica, e a WP, né, que você não precisa associar a exercício e tem lactoferrina. Agora, o whey protein tem alguns pacientes que relatam realmente a ocorrência de espinhas na pele, de acne, principalmente nessa região mais oleosa aqui das costas. Então, os tipos e as formas de whey protein, né? Nós temos o whey protein concentrado, né, que é o mais barato. O isolado hidrolisado é o mais caro. Tá? Qual que é a diferença, então, entre eles? O concentrado, ele geralmente, né, tem níveis reduzidos de gordura e colesterol, mas ele tem mais carboidrato e ele tem mais bioativos, né? O hidrato de carbono seria o carboidrato e a concentração de proteína dele é menor, né? Comparado com o isolado e comparado com o hidrolisado. O isolado, ele já tem uma concentração de proteína maior que 90%. E entender que quando você faz o isolamento, você isola através de uma reação clínica, né, o crossflow, você remove gorduras e lactose. Então, se a pessoa tem, às vezes, um problema de lactose, é ideal o isolado. Ah, mas a pessoa não tem problema de carboidrato. Então, depois do treino, eu posso tomar, e eu vou ver quais os melhores horários para tomar isso aí, protein. Seria interessante eu usar depois do treino, porque eu posso fazer, dependendo do tipo de treino, uma recuperação do meu glicogênio. Agora, eu vou tomar o concentrado à noite, que tem mais carboidrato? Não, antes de dormir, a gente tem que dar mais atenção ao isolado. E o hidrolisado? O hidrolisado é aquele que já é quebrado, então você faz uma hidrólise, e aí você tem uma melhor absorção. Para uma absorção melhor e mais rápida, é o isolado e hidrolisado. Tá? Por exemplo, pessoas mais velhas, idosos, o ideal é hidrolisado por causa desta absorção deles. Né? Então, aqui estaria essas diferenças. Né? Deixa eu ligar aqui o ar-condicionado, porque aqui em Ribeirão Preto, em São Paulo, né, interior de São Paulo, é calor. O isolado, então, aqui, ó, minha concentração proteica, 90 a 95. O hidrolisado é maior que 90, como eu já coloquei aqui, ó, vamos voltar aqui, ó, maior que 90, tá?
E o concentrado, que vai variar muito essa condição proteica dele, porém ele tem o quê? Carboidratos, né? E pode ter lactose. Então, quem tem intolerância à lactose, é ideal, como eu já disse, o isolado, né? Então, vamos resumir aqui. Concentrado, menor que 90% de proteína, tem uma maior concentração de carboidrato e tem um baixo custo. Mas, como eu disse, atenção àqueles que têm intolerância à lactose. Tá? Então, presta atenção que tem gente que passa mal, estufa o estômago, fica com a barriga estufada, produz gases, muitos gases, é intolerância à lactose. Tá? Agora, a vantagem é que o preço dele é mais baixo. O isolado, então, ele tem maior que 90% de proteína, ele não tem gordura, só que o custo é alto, e lactose é menor de 1%. Vou dar um exemplo assim, quando você paga um concentrado aí de 80 a 120 reais aí, você vai pagar no isolado aí 170 a 200 reais, dependendo da marca. E o hidrolisado? O hidrolisado ele já é quebrado, como eu coloquei, em ditritipeptídeos, é uma absorção mais rápida, né? E um alto custo, tá bom? Só que ele vai custar aí na faixa de 220 a 240 reais, quase praticamente o dobro do concentrado, né? Agora, interessante isso aqui, ó, sem diferença de ganho. Então, se eu usar o hidrolisado ou isolado, não tem diferença ou concentrado, diferença de ganho de massa muscular. Mas entender que a quantidade de calorias do concentrado, às vezes é maior que o hidrolisado, e aqui tem carboidrato e carboidrato é açúcar. Então, por exemplo, o paciente que eu atendo, eu peço sempre o índice, a curva glicêmica, é fundamental esse exame. As pessoas dão muita importância à glicemia, o exame da glicemia. Eu não ligo muito para o exame de glicemia, eu quero saber, na verdade, a quantidade de insulina que tem. E muitos atletas, às vezes, têm uma insulina muito alta, então eu não vou dar o concentrado, eu vou dar hidrolisado. Outra coisa que faz ter a insulina muito alta, não é só a gordura, né? A gordura a gente sabe, gordura visceral. Tem um vídeo aqui no nosso canal sobre gordura visceral. Ele aumenta a resistência periférica à insulina, então aumenta a insulina. Uma outra coisa que aumenta, às vezes, a insulina, que a gente vê muito em atleta, é baixa condição de músculo. Então, às vezes, o atleta é de endurance, ele quase não tem músculo, e isso aumenta a insulina. Então, você tem que ver cada caso, cada esporte, cada atleta aí, tá? Esse aqui da Gold Standard seria o mais vendido do mundo. E a gente vê a composição de um scooper, né? Esse daqui é o de chocolate, sendo o mais vendido. O valor calórico, então, ele tem uma caloria, 120 calorias. Vamos supor que a gente vai dar 2, 3 vezes por dia para um atleta, eu tenho que colocar esse cálculo, 360 calorias aí para ele. Ah, mas a pessoa quer emagrecer, então quer emagrecer, qual que é a importância? Vou mostrar daqui a pouquinho a importância que é dos aminoácidos essenciais que está no whey. Então eu posso fazer fórmulas de aminoácido essencial, dar um aminoácido essencial, que seria igual ao do whey, porém sem caloria. Essa é uma estratégia que inclusive eu uso para as pessoas que estão acima do peso e querem emagrecer. Tá? Quantidade de proteína está aqui em vermelhinha bolinha, ó, 24 gramas. Então, não adianta, se eu tomar 2 colheres, eu não vou absorver 48 gramas de proteína. Eu vou absorver 24, 23 gramas, dependendo da tua idade. Ah, eu vou tomar então 3 colheres, vou absorver. Não vai absorver essa carga de proteína. Então, você tem que tomar uma só depois de 3 a 4 horas, poderia tomar outra, com relação à absorção, tá? Com relação, como eu já disse, aos aminoácidos essenciais, aí, né, a gente vê aqui esses aminoácidos essenciais do whey protein, da caseína e da soja. Então, olha só, a quantidade de leucina comparado com esses outros, da caseína e a soja. A quantidade de isoleucina e de valina, isso aqui é o quê? Ó? Leucina, isovalina, isoleucina. É o tal do BCAA. Então, às vezes eu atendo pacientes que estão tomando whey protein e BCAA. Eu falo, ó, não precisa. Porque no whey protein já tem a leucina, isoleucina e valina, que são aminoácidos de cadeias ramificadas, que é o BCAA. Outra coisa, às vezes a pessoa compra, deixa eu voltar aqui, ó, aqui. Ele compra bem mais caro hidrolisado, né? Lembrei de um detalhe. Bem mais caro hidrolisado, para ser melhor absorvido, né, para não ter a lactose, e o que ele faz? Vem e toma hidrolisado isolado com leite. Então, gente, se eu estou pagando mais caro para não ter a lactose, para ter uma melhor absorção, eu vou tomar com leite?
Aí eu vou voltar aqui a ter tolerância à lactose e vou diminuir a minha absorção? Poxa, então eu já compro mais barato, né? A vantagem desses é que a quantidade de carboidrato é menor. Então, isso aqui se toma com água. Às vezes, antes de dormir, pode se tomar, eu costumo usar para os pacientes, com leite de coco. Não aquele só coco, leite de coco de bolo, aquelas coisas, não. Leite de coco de bebê, excelente o coco. O leite de coco ele é antifúngico, ele ajuda na desbiose intestinal, então pode se associar aí também. Então vai a dica, não adianta você comprar esse e tomar com leite de vaca, tá? E aqui, então, os aminoácidos essenciais do whey protein. E como que seria esse tempo de absorção desses aminoácidos e concentração? Então, aqui esse trabalho mostra a concentração de aminoácidos essenciais e aqui o tempo. Então, quando eu tomo o whey protein, quando eu tomo a soja, leite de soja, quando eu tomo a caseína no leite. Tá? A gente observa o que? O leite é o que mais demora a absorção. Tá? Então, uma dica: depois do treino, eu tenho até 45 minutos de uma janela metabólica que eu preciso de aminoácidos ali, porque eu treinei. Então, não tome leite depois do treino, porque a absorção dele é baixa, tá? E nem o de, muito menos o de soja, que tem fitosteroides, principalmente para os homens. O whey, depois do treino, 30 minutos depois que eu tomei, ele já tem um pico de leucina, de aminoácidos essenciais, 60 minutos. Então, gente, saiu lá da academia, já leva o teu whey protein, né? O ideal é o isolado hidrolisado, porque a absorção é muito maior. Põe a água e já toma antes de entrar no carro para até se chegar na sua casa. Às vezes mora numa cidade grande, demora 1 hora para chegar em casa, você perdeu essa janela metabólica, né? Então vai aqui mais uma dica de tomar o whey depois do treino aqui, com água. E depois do treino, isolado e o hidrolisado, tá? Então, a comparação aqui para a gente ver, né? O whey é muito superior à soja e muito superior à caseína. Tá? Então, você vê essa concentração aqui ó, nesse trabalho, tá? Aqui ó, na My Sport Science. É muito interessante a gente ver o quanto que é vantajoso você utilizar o whey aqui. Eu gosto muito do whey. Né? Então, a taxa de síntese de proteína muscular após o consumo de whey protein é 2 vezes maior do que a caseína. Aqui, ó. 2 vezes maior que a caseína, tá? Tal fato deve ser devido ao quê? Que eu já disse aqui atrás, ó, vou voltar, ó, a leucina. A leucina ela faz parte da mTOR, que é a síntese proteica. Então aqui a gente observa que provavelmente é por causa da leucina. E o whey provoca aumento de aminoácidos no sangue. Então eu já mostrei aqui, ó, que aumenta. Esses trabalhos estão mostrando o quanto que aumenta. Enquanto a caseína é considerada uma proteína de baixa digestão, né, digestão lenta. Aqui, ó, a caseína que eu falei, ó, lenta. Olha o whey, o quanto que aumentou. A caseína ficou na faixa dos 800 aqui, ó, o whey bateu lá acima dos 1.200 de concentração. Tá? Então, isso aqui está nessa referência aqui. É muito interessante a gente olhar, né, o whey como parte de uma dieta nossa. Então, os aminoácidos no plasma, essa absorção, como que acontece? Quando eu coloco só um carboidrato, quando eu coloco um carboidrato, uma proteína, e quando eu coloco um carboidrato, uma proteína e a leucina. Hoje, a leucina, que ela vai direto na via mTOR, né, ela produz metabólicos, como o HMB, né, um metabólico da leucina, ele vem auxiliar, né, até o tamponamento do H+, lá no ciclo de Krebs, né, para evitar a acidose celular, e auxilia realmente na absorção. É muito mais rápida a absorção desses aminoácidos aqui. Tá? Isso aqui está mostrando nesse artigo aqui, tá bom? Então, aqui, quando ó, a bolinha está aqui, você vê que essa concentração aqui vai ser muito maior. Quem gosta daqui, ó, que eu estou mostrando aqui, ó. O whey, ele aumenta nessas referências aqui, tá certo? A minha síntese proteica, olha aqui como que ela vai mais rápido no sangue, enquanto também associado ao carboidrato. Então, caso eu queira tomar um whey concentrado com água no meu pós-treino, não tem problema, tem carboidrato, só que vai ter menos leucina. Né? E aqui, quando usar, então? Então, aqui nós vamos ver o tempo e o exercício. Lógico, tudo vai depender e você tem que ver o paciente como um todo. Como eu já disse, o paciente, às vezes, muitos pacientes que estão obesos e querem iniciar uma atividade física acabam me procurando, eu não entro com whey, porque o whey tem caloria.
eu primeiro vou fazer um cut, eu vou secar esse paciente. Então, eu entro com aminoácidos. Tem fórmulas que a gente usa de aminoácidos essenciais, são 8, nas suas concentrações. A maior concentração seria a leucina desses aminoácidos essenciais, que a gente formula, mando fazer isso aí e falo para o paciente, ó, você vai tomar no de jejum, antes do treino, às vezes depois do treino, antes de dormir, porque ele precisa desses aminoácidos para a ativação também do ciclo de Krebs, para que faça o quê? A oxidação de gordura, a queima, né, de gordura, para ele emagrecer. Eu não posso ficar dando caloria para esse perfil que está acima do peso. Quando a gente faz a impedância bioelétrica no consultório, a gente vê a quantidade de músculo que o paciente tem, vê a quantidade de gordura que o paciente tem. Né? Então, tudo vai depender de uma estratégia. Depois que ele emagrece, aí eu associo o whey. Então, a gente vê quando usar, ó, pré e pós-treino. O pré-treino vai estar aqui, a absorção dele, e o pós-treino. Então, normalmente eu indico sempre o whey depois do treino. Isso é muito comum, às vezes eu estou na academia malhando, o pessoal sabe que a gente trabalha com essa área, personal, né, os amigos, vem, tá, tem aí, eu tomo, a hora que eu acordo, eu tomo antes do treino, depois do treino, como é que eu tomo whey? Lógico, depende, como eu disse, né? Mas, de forma geral, aquele que está malhando e já tem uma condição física melhor, eu falo depois do treino, com água, não esquece. Não esquece de tomar com água que vai melhorar essa absorção proteica aqui, tá? Então, aqui nós vamos ver o efeito na insulina, o controle caseína e whey, que é muito importante a gente ver a composição corporal com relação a gorduras, glicose, insulina. Hoje é fundamental a gente analisar a insulina do paciente, fundamental. Eu já atendi outro de um paciente, 84 de insulina, de glicose. Você olha, eu olhei para ele, poxa, está obeso, ele tem resistência periférica, não é possível que ele tenha 84. Aí eu pedi a insulina dele, era para ter no máximo, em 60 minutos, 50 de insulina. Ele estava com 311. Eu, poxa, peraí, você está com muita insulina para conseguir manter essa glicemia em 84. Então, eu olhar para o paciente, ele está obeso, não é possível que ele tenha uma glicemia de 80. Ele tem de 80, mas as custas de uma insulina alta. Você vai entrar numa insuficiência pancreática logo, logo, e entra numa diabetes. Você já está, inclusive, pré-diabético, né? Então, é muito interessante que o whey não vai alterar muito isso. O problema que eu falei não é com relação à insulina whey lá atrás, eu falei com relação à caloria. Né? Então, quando a gente quer emagrecer, temos que entender que tem caloria. Então, aqui, por exemplo, olha que interessante isso aqui com o whey protein, né? Com os aminoácidos. O DPP4, ele inibe o GLP-1. O que o whey faz? O whey não, o whey ele ativa o GLP-1. Pô, tá, o que é esse GLP-1? Quando cai lá no intestino é produzido o GLP-1, que ele faz o que? Ele dura aí de 2 a 3 minutos, tanto que os remédios análogos do GLP-1, que é utilizado para emagrecer, né? Você tem aí o Ozempic e outras mais, né? Liraglutida e tudo mais. O que eles fazem? Aumenta o GLP-1. Então, o whey, ele ativa o GLP-1. E qual que é a importância desse GLP-1 aqui? Né? Aqui ele inibe o glucagon, ativa a insulina, mas qual que é a importância que eu vejo dele? Ó, ele dá saciedade. O que é saciedade? Ele diminui o apetite. Então, poxa, então o whey, além de eu estar dando proteína, ele diminui o apetite. Sim, toma whey e presta atenção para você ver se você tem fome de querer comer alguma coisa depois. Tem gente, eu tenho paciente que fala assim, nossa, eu tomo whey de manhã, eu só tenho fome na hora do almoço, olha lá. Né? Por quê? Porque aqui, ó, ele ativa o GLP-1, né? E inibe a grelina, que a grelina ativa o quê? Ativa o apetite. Então, ele diminui o quê? Apetite, o whey protein. Então, ele aumenta 80% do DIP, uma resposta aguda do GLP-1, reduz o DPP4, que iria inibir o GLP-1, né? E tem a hidrólise da lactobumina aqui, tá? Então, olha que interessante, ele inibe e diminui o apetite ali. Mas eu lembro que ele tem caloria, então você tem que modular isso daí para o paciente, tá? Eu gosto muito do whey, eu tomo, né, de manhãzinha. Eu costumo fazer tipo um cappuccino de whey, né? Eu pego leite de coco, esquento. Como o leite de coco é meio aguado, eu ponho 2 colheres de coco em pó. Você compra leite de coco em pó, tá? Põe lá e misturo. E ponho o whey protein, misturo completo com café. Fica um cappuccino só com coisa boa. Ó, o café ele vai dar um estimulante. O leite de coco, como eu já disse, ele melhora a desbiose. E ele também, com o coco, fica mais concentrado.
E com whey protein, com os aminoácidos. Então eu faço um cappuccino aí, às vezes eu tomo à tarde no final de semana, né? Final de semana eu gosto de treinar no final de semana, porque a academia é mais vazia. Então todo sábado e domingo eu vou para academia, tá? E aí depois que eu chego, eu tomo um cappuccino de whey. Aí nós vamos variando, tem receitas com banana, você pode fazer o bolo de whey sem a farinha, sem o trigo, né? Você pode usar a farinha de coco, que é muito legal. E o controle do peso, então, a leucina, o aminoácido que é mais rápido atravessa a barreira hematocefálica, você viu lá naquele gráfico que eu coloquei lá, que ela dá um pico grande sanguíneo, né? E mostra, né, que provavelmente a leucina, quando você injeta em rato intracerebral, ele diminui o apetite por 24 horas. E a leucina, como eu já comentei, ela estimula a via mTOR para a produção de síntese proteica, né? Então, assim, é muito interessante a leucina. Eu uso muito leucina na minha conduta diária para com os meus pacientes. E agora, gente, atividade antiviral. O whey protein, ele é bom para o COVID? Não é bom? Posso tomar? Como é que deve ser? E o pós-COVID, pode tomar o whey protein? Então, aqui nós vamos ver, né, que o whey protein, ele tem aqui, eu não falei lactoferrina? Inclusive, gente, eu tive COVID aí uns tempo atrás, eu estou tomando lactoferrina. Um dos tratamentos que eu faço dentro da integrativa para pós-COVID é a lactoferrina, que eu vou colocar aqui hoje, que melhora a imunidade, a cúrcuma, que é um anti-inflamatório, o resveratrol, que é um antioxidante, e a natoquinase, que é um anticoagulante. E eu estou tomando tudo isso porque, como eu tive Covid, eu estou tomando tudo isso, eu passo isso para os pacientes pós-Covid. Por quê? O Covid não acaba com o Covid. 92% dos pacientes vão ter alguma síndrome pós-Covid ali. Em torno de 205 tipos de sintomas tem catalogado após o Covid. Então, eu uso a medicina integrativa em atletas, quando ele for voltar, porque a gente sabe que o exercício, quando você faz, ele diminui, tem uma queda imunológica, para depois ter uma recuperação. Se você fizer um exercício muito intenso, a queda é maior, então eu tenho que preocupar hoje com a imunidade dos atletas. Então, voltando aqui para a nossa lactoferrina, é uma proteína globular multifuncional isolada que vem do leite bovino, né? E ela tem algumas funções, dentro dela ligação com íons de ferro. Tá? Então, é fundamental nas mulheres que têm um alto fluxo menstrual. Tem afinidade por receptores da glicosaminoglicanas. Ao se ligar nesses receptores, ele impede que as partículas virais se liguem ali. Então, nossa, que interessante. Então, ela tem um efeito antiviral? Tem. Nesses trabalhos que estão aqui, ó, ele já foi descrito o efeito antiviral no herpes, no citomegalovírus, no zika vírus, no chikungunya. Tá? Não tem esses trabalhos ainda aqui com relação ao COVID, mas ela se liga às glicosaminoglicanas e diminui a ligação viral. Então, tem um efeito antiviral? Tem. O whey protein tem um efeito antiviral? Tem. Só que você tem que entender que a lactoferrina no whey também não é em grandes concentrações, é 1%. Agora, muitas vezes eu suplemento lactoferrina para os meus pacientes aqui, tá? E ainda foi descrito esse papel imunológico dessa ligação a receptor bacteriano da lactoferrina, que influencia no metabolismo das células natural killers, aqui, ó, natural killers, né? Liderando a contribuição para a produção de citocinas. Então, ele ligaria no receptor bacteriano e vai produzir citocinas, que são fatores inflamatórios com relação àquela bactéria. Aqui, gente, é a fórmula, né, o formato da lactoferrina. Então, é muito interessante também o whey, tem uma ação antiviral, antibactericida, como está colocando aqui nesses trabalhos, tá? Então, para nós resumirmos, a lactoferrina, né, melhora o sistema imunológico, ela aumenta o IGF-1, que estimula o GH, que vem lá do GH, que vai dar IGF-1 lá no fígado, tem propriedades antibacterianas, antivirais, antioxidante, anti-inflamatória, fortalece o sistema imunológico. E a lactoferrina humana, né, esse peptídeo, potencializa a prevenção de algumas infecções aqui, tá certo? Tem também no leite materno. Então, gente, mais uma vez, obrigado. Eu acho muito interessante a gente associar o whey com relação a crianças, como eu disse no começo. Pode criança utilizar whey? Pode utilizar o whey protein, não tem problema. Só que você tem que colocar dentro de uma carga proteica para aquela criança e é interessante fazer exercício. Idoso é muito interessante utilizar o whey protein, mas lembre, isolado e hidrolisado, porque a absorção do idoso é muito menor. Tá? Então, você pode utilizar idoso que não faz exercício? Pode se utilizar e coloca nessa percentual proteico aí, não tem problema.
Outro fator importante, pós-Covid. Eu utilizo muito ele no pós-Covid. O pós-Covid, você tem uma quebra muscular muito grande, então você tem uma perda muscular. Tem pacientes que entram em sarcopenia, principalmente aqueles que estão internados, aqueles que foram entubados. Tá? Então, o que você faz? Entra com a whey protein. Né? De manhã, à tarde, antes de dormir, nós temos que recuperar esse paciente e estimular ele a fazer treinos de força e resistência. Começa com a fisioterapia. Quando tem alta da fisioterapia, vamos estimular uma isometria, um treino funcional, para depois iniciar um treino de força. Não acha que você teve o Covid, eu vou sair já caminhando. Não é o exercício ideal, porque o Covid, tem uma aula aqui sobre Covid, né, no nosso canal, eu explico que ele diminui a inervação lá na placa motora, né? Então, são várias estratégias. Eu gosto realmente do whey, eu passo para os meus pacientes, mas fica sempre atento à parte calórica aí, tá? Gente, valeu, obrigado. Se gostou do vídeo, deixa o seu like e até a próxima aula. Um abraço.